Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña Dom José Arcadio. Olá a todos e bem-vindos à minha coleção de obras de Fernando Botero. Meu nome é Fabrício Vaz Nunes e eu sou professor de História da Arte na Universidade Estadual do Paraná, Campus 1, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E esse é mais um vídeo da série que eu venho fazendo sobre os temas que nós abordamos nas nossas aulas. Nesse vídeo eu vou falar sobre as ilustrações do artista argentino-brasileiro Caribé para a obra de Gabriel García Márquez, Os Contos Reunidos sob o título de Olhos de Cão Azul. Trata-se de um caso muito interessante de um intercâmbio cultural bastante complexo entre diferentes criadores na América Latina. Caribé, nascido na Argentina, muda-se para o Brasil e se torna o grande intérprete da cultura baiana, da cultura afro-brasileira, e vai ser o grande ilustrador desse grande escritor colombiano que é Gabriel García Márquez. García Márquez tem características muito interessantes na sua literatura por associar elementos ligados ao fantástico, mas também elementos ligados ao realismo, de forma que a própria definição frente à crítica literária da sua literatura é um problema bastante complexo e que é discutido até os dias de hoje. Nada disso, no entanto, tira o fascínio que os contos de Gabriel García Márquez são capazes de criar para o leitor e que apontam, desde já, as realizações futuras desse grande escritor que depois vai realizar o grande clássico 100 anos de solidão. Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio. Y ante él la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. Essa é a expressão simpática do escritor Gabriel García Márquez, que nasceu em Aracataca, Colômbia, em 1927 e veio a falecer na Cidade do México em 2014. Gabriel García Márquez foi jornalista, escritor, editor e também ativista político colombiano. Ele é um dos autores mais conhecidos e difundidos do século XX, com mais de 40 milhões de livros vendidos, traduzidos para 36 idiomas. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1972, e seu romance mais famoso é 100 Anos de Solidão, publicado pela primeira vez em 1967, e a obra mais famosa de um gênero que veio a ser conhecido comumente como realismo mágico. Esse termo, porém, realismo mágico, é um termo muito sujeito a críticas e revisões. Como ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 72, García Márquez foi responsável pela difusão e pelo conhecimento no mundo inteiro do famoso boom da literatura latino-americana que ocorre a partir da segunda metade do século XX. Nesse romance, 100 Anos de Solidão, Gabo, que é o apelido de Gabriel García Márquez, narra a história de várias gerações da família Buendía, que seria uma das fundadoras de uma cidade fictícia chamada Macondo. Nessa narrativa, elementos da história colombiana vão se misturar a fatos extraordinários, insólitos, sem que seus personagens, no entanto, se questionem ou se surpreendam com eles. Essa obra seminal do boom da literatura latino-americana, 100 Anos de Solidão, como boa parte da obra de Marx, postula alguns problemas para a crítica literária que vem buscando descrever e compreender esse romance e outros escritos de García Márquez, buscando classificá-la em termos de gênero literário. Esse termo, que é o termo mais conhecido, que é realismo mágico, ele vai surgir em um livro de 1925, de um crítico alemão chamado Franz Hohl, sobre a arte pós-expressionista. E ele se referia, nessa ocasião, às artes visuais, em que as representações da realidade buscam expressar conteúdos espirituais. Na literatura latino-americana, o termo foi então apropriado por um crítico venezuelano chamado Uslar Petri, em 1948. E depois ele passa a ser utilizado no mundo acadêmico, num artigo escrito por Ángel Flores, que considera que essa nova literatura latino-americana efetua uma espécie de mistura entre fantasia e realidade. Esse termo, porém, vem a ser questionado a partir de 1975, quando um importante crítico uruguaio chamado Emiro Rodríguez Monegal, que inclusive era amigo de Jorge Luis Borges
e que é referido em alguns dos seus contos, em uma conferência ele afirmou que o termo realismo mágico é equívoco e superficial para análise literária. Esse termo magia, que provém da antropologia, não seria nada além de uma outra forma de causalidade que seria paralela à do realismo. A magia, portanto, postula relações de causa e efeito que são diferentes das relações propostas pelo realismo, mas não se distinguem essencialmente desse modo narrativo. Essa noção da magia como causalidade já tinha sido demonstrada por Borges em seu ensaio El arte narrativo e la magia. Monegal, além disso, critica o fato de que a palavra magia, o termo, não encontra acolhida no meio da crítica, no meio dos termos que são usados para descrever a literatura. A magia é uma prática realizada com determinados objetivos e a literatura trabalha dentro do registro ficcional e poético. O outro termo que é utilizado para falar da literatura de Gabriel García Márquez é o termo real maravilhoso, que foi proposto por um escritor cubano chamado Alejo Carpentier, num prefácio ao seu romance chamado El Reino de este Mundo. Esse termo, então, real maravilhoso, ele vai ser contraposto ao maravilhoso tradicional europeu. Nesse gênero literário, deuses e entidades sobrenaturais intervêm diretamente nas ações humanas. O exemplo mais conhecido seria o exemplo da Ilíada, em que os deuses gregos realizam intervenções diretas no decorrer da Guerra de Troia. Emprestando então esse termo maravilhoso, Alejo Carpentier vai falar de um real maravilhoso latino-americano que expressa uma realidade local cuja história real está permeada de concepções místicas e lendárias. Carpentier, no seu romance, conta a história do Haiti, na qual se misturam efetivamente concepções que são lendárias e míticas a toda a turbulência política presente na Revolução dos Escravos Negros no século XIX. Para Carpentier, portanto, a própria história da América é uma história em que a realidade se mistura ao maravilhoso. Ele finaliza o seu prefácio a El Reino deste Mundo com a seguinte pergunta: mas o que é a história da América, senão toda uma crônica da realidade maravilhosa? Para além do real maravilhoso, no entanto, outro termo vai buscar conciliar essas posições. No caso específico de 100 anos de solidão, não se vê nenhuma intervenção divina ou sobrenatural propriamente. Essa intervenção é que marca o gênero maravilhoso. Por outro lado, seus aspectos que são insólitos, eles perfazem um fantástico que é naturalizado, ou seja, que é aceito pelos personagens do romance sem nenhum questionamento como parte do real. Em 100 anos de solidão, vemos uma postura que é um pouco parecida com a novela A Metamorfose de Franz Kafka. Em A Metamorfose, o personagem principal acorda convertido em uma imensa barata. Para além dos incômodos que são gerados por sua insólita condição, os personagens não se perguntam sobre o porquê desse fato tão estranho e bizarro ter acontecido. E exatamente essa naturalização, essa falta de surpresa que gera toda uma sensação de estranhamento por parte do leitor. Em 100 anos de solidão, no entanto, a postura é um pouco diferente. Os fatos estranhos e insólitos acontecem, são aceitos pelos personagens e fazem parte de uma realidade que é bastante inteiriça e que o leitor é levado a aceitar num modo que é um pouco semelhante ao do maravilhoso, sem, no entanto, haver essa intervenção de seres divinos. No volume que vamos abordar nesse vídeo, Olhos de Cão Azul, que reúne contos escritos entre 1947 e 1955, vemos, no entanto, características que estão eminentemente ligadas ao fantástico literário. Nesses contos, os fatos extraordinários perturbam e ameaçam a realidade comum. Esse livro, portanto, é que reforça o vínculo entre o gênero fantástico e o assim chamado realismo de outras obras de Gabriel García Márquez. São contos do período inicial da sua atividade como escritor. Esses contos, reunidos em Olhos de Cão Azul, têm como temática central a morte e vários estados ambíguos que se situam entre a vida e a morte, com uma ênfase na questão da alteridade. Os contos abordam assim a relação entre os vivos e esse grande outro que é representado pelos domínios da morte. Nos seus contos se alternam diversos modos narrativos, empregando a primeira e a terceira pessoa de maneira alternada, em um mesmo conto.
A narrativa de Marques nesses contos é com muita frequência inconclusiva. Alguns dos contos parecem não terminar, parecem ser apenas interrompidos, e a leitura é com frequência intencionalmente confusa, intrincada. Na leitura desses contos, com frequência o leitor se sente perdido, como se estivesse envolvido numa névoa de irrealidade, em que ele busca, então, determinar os sentidos e busca compreender o que exatamente está acontecendo. Assim como esses elementos de incerteza e ambiguidade, Olhos de Cão Azul, na maioria dos seus contos, se liga diretamente à poética do fantástico, com seus aspectos insólitos e também inquietantes. No Brasil, as obras de Gabriel Garcia Marques foram profusamente ilustradas por Caribé, esse artista nascido em Lanús, na Argentina, em 1911 e falecido em Salvador em 1997. Apesar de argentino, Caribé será provavelmente o mais baiano dos argentinos. Nascido Héctor Julio Pare de Bernabó, na pequena cidade de Lanús, na Argentina, Caribé, brasileiro naturalizado, residente no Brasil desde 1950, foi o grande retratista do povo e da cultura da Bahia, tendo atuado como pintor, gravador, ilustrador, escultor, muralista, também como jornalista, pesquisador e escritor. Desde 1957, Caribé é naturalizado brasileiro, e nesse mesmo ano é confirmado como Obá de Xangô no candomblé. Nas suas obras é constante a presença da cultura afro-brasileira. Como artista, Caribé foi um dos principais realizadores da construção identitária dessa cultura popular baiana e brasileira no campo das artes visuais. Como ilustrador, Caribé realizou trabalhos para livros de Jorge Amado, Mário de Andrade e também Gabriel Garcia Marques, de quem Caribé ilustrou diversos títulos. Uma grande marca da obra de Caribé é a sintetização. Caribé trabalha fundamentalmente com a linha trabalhada através do nanquim, em traços rápidos e eficientes em que se destaca o movimento. Essa é a ilustração para o primeiro conto de Olhos de Cão Azul, chamado A Terceira Renúncia. Esse conto narra a história de um personagem sem nome, como, aliás, muitos dos personagens de Olhos de Cão Azul, à maneira de Edgar Allan Poe, que não tem nenhum nome. E esse personagem, ele descreve a sua vida dentro de um caixão. Não sabemos, portanto, se ele está vivo ou se ele está morto. Ele descreve apenas que está dentro do caixão e, mais que isso, ele também cresce e se desenvolve dentro desse caixão. O leitor se pergunta se se trata de um personagem que sofre de algum tipo de catalepsia ou paralisação, e ele narra então a sua condição e a sua vida dentro dessa insólita situação. Ao contrário do que seria de se esperar, o personagem não se queixa exatamente da sua posição intermediária entre a vida e a morte. E o que provoca o seu horror, no entanto, é a presença desses animais que são seus inimigos, os ratos. O personagem principal narra então: um dia pôde vê-los. Eram 5 ratos luzidios, escorregadios, que subiam ao caixão pela perna da mesa e o estavam devorando. Quando a mãe percebesse, não restaria mais dele senão escombros, os ossos duros e frios. O que mais horror lhe causava não era exatamente que os ratos o comessem. Afinal, podia continuar vivendo como esqueleto. O que o atormentava era o horror inato que sentia por esses animaizinhos. A ilustração de Caribé mostra um rosto entristecido que parece apenas entediado diante da presença desses animais que para ele são tão terríficos. Os ratos festivos, realizados com esses traços duros, parecem dançar ao redor desse personagem cujo rosto apenas divisamos atrás das figuras escuras das ratazanas. Como é comum na arte de Caribé, ele emprega o movimento, que é o próprio movimento gestual da construção da imagem, para realizar então uma composição movimentada, quase alegre, que contrasta então com o rosto entristecido e impassível desse morto-vivo, cuja estranha história se desenrola nas páginas do conto. Caribé interpreta, sim, o conto de Marques, marcado por essa situação bastante macabra de um personagem que se situa entre a vida e a morte e que discute, então, a chegada de uma morte final que se manifestaria através do cheiro da podridão cadavérica de maneira quase hilariante e cômica. E o que é mais interessante na relação entre essa ilustração e o texto é o fato de que a ilustração, com seu tom que tende ao grotesco, porém é, de certa forma, cômico, realiza um estranho contraste com o tom geralmente lúgubre do conto.
Dessa maneira, a ilustração acaba por intensificar o sentimento de estranheza, de desconforto diante da bizarra narrativa proposta por Marques. Em outra ilustração, para o conto chamado A Outra Costela da Morte, Caribé utiliza um interessante artifício que é derivado da gravura. Ele realiza um decalque da primeira imagem do esqueleto, realizando uma espécie de repetição e duplicação, que faz eco, assim, à própria ideia contida no conto desse irmão que está enterrando o seu irmão gêmeo e começa a pensar que sente as mesmas sensações que o cadáver sente. Esse personagem central, que às vezes é o foco da narrativa, ou seja, a narrativa ocorre em terceira pessoa, porém vemos tudo a partir dos seus olhos, e às vezes é o próprio narrador, ou seja, a narrativa se faz em primeira pessoa, desperta sobressaltado de um estranho sonho. E essa atmosfera de sonho parece conduzir toda a narrativa, todo o conto. No conto se lê: foi então ao observar quão intimamente ligadas que estavam essas duas naturezas, quando pensou que algo extraordinário e inesperado aconteceria. Imaginou que a separação dos dois corpos no espaço não era mais que aparente, quando em realidade ambos tinham uma certeza única, total. Talvez quando a decomposição orgânica chegar ao morto, ele, o vivo, comece a apodrecer também dentro de seu mundo animado. Marques explora as inquietantes sensações pelas quais o personagem que enterra o seu irmão gêmeo começa a passar. Vendo nesse irmão morto a duplicação do seu próprio corpo, ele começa a imaginar o odor da terra, o sentimento da putrefação, o desenvolvimento de doenças que o levarão finalmente a uma inevitável morte, como essa primeira morte do irmão gêmeo. Caribé resolve a imagem de maneira genial, realizando exatamente uma duplicação gráfica, fazendo um decalque da imagem cadavérica e colocando ambos dentro de uma espécie de ambiente fechado determinado apenas por simples linhas retas. Atrás de uma delas vemos a figura de uma porta, como se essa porta fosse exatamente o que separasse o mundo dos vivos e dos mortos. Empregando uma narração que coloca em destaque essa transição entre os diferentes estados, realizada na linguagem através das mudanças do narrador da primeira para a terceira pessoa, Marques desenvolve nesse conto uma poética que está diretamente ligada à poética do fantástico, que trata, muitas vezes, da transgressão dos limites entre mundos diferentes, entre o mundo real e o mundo dos sonhos, ou então entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A posição dos personagens desenhados por Caribé também convidam o leitor a participar dessa dúvida, a vivenciar essa transgressão dos limites que coloca o mundo dos vivos, o mundo real, em um estado de aparente ameaça. Ameaçado pela presença da morte, do irracional, desse outro mundo, o mundo dos animais racionais, como diz o conto de Marques, o mundo real em que vivemos se vê assim reduzido ao absurdo. Em outro conto que explora os limites entre a vida e a morte, chamado Eva está dentro do seu gato, Marques desenrola a história de uma mulher, cuja narrativa dá a entender que ela é atormentada pela sua própria beleza. Ela amaldiçoa sua própria beleza como amaldiçoa os seus ancestrais, responsáveis por essa condição física que só lhe traz problemas. Trata-se assim de uma personagem que busca desencarnar, o que ela realmente efetua de maneira não explicada no texto. Em meio à leitura, o leitor se vê diante, então, desse espírito que vaga ao longo da casa e se pergunta onde ele poderia encarnar. Ela decide, então, encarnar no gato e passa a aventar as várias possibilidades dessa estranha operação metafísica. Ela imagina seus dentes, ela imagina ter um pelo macio e sente pela primeira vez a vontade de comer uma laranja. Essa laranja surge assim como uma espécie de referência à narrativa bíblica do Gênesis e do pecado original. Assim como a Eva da Bíblia come o fruto proibido, a Eva do conto de Marques deseja agora comer uma laranja. Os pensamentos dessa Eva desencarnada são assim representados no conto. Sim, havia alguém na casa em que poderia reencarnar-se. No gato. Hesitou logo. Era difícil resignar-se a viver dentro de um animal. Teria um pelo suave, branco, e haveria em seus músculos concentrada uma grande energia para o salto. À noite sentiria brilhar seus olhos na sombra como duas brasas verdes. E teria uns dentes brancos agudos para sorrir à mãe, do interior do seu coração felino, com um largo e bom sorriso animal. Para ilustrar esse insólito conto de Gabriel Garcia Marques,
Caribe cria essa imagem que é um híbrido entre uma mulher e um gato. Ele destaca o aspecto sinuoso do corpo feminino, com uma vulva destacada, que se transforma então na parte superior em um gato virado para o outro lado. Ao seu lado se vê a imagem quase irônica da laranja, esse elemento absurdo que é trabalhado dentro do conto e que se torna o desejo de uma Eva que jamais tinha tido vontade de comer uma laranja. Mais uma vez, Caribe trabalha dentro de um registro que tende ao hilariante, tende ao cômico e ao mesmo tempo incorpora os aspectos do absurdo. Na sua interpretação dos contos de Marques, assim, Caribe parece colocar à tona alguns aspectos que são quase que insuspeitos para um leitor que não tivesse contato com essas ilustrações. As ilustrações de Caribe para Marques, nesse conjunto de imagens, realizam assim essa operação, que é a de agregar diferentes tons emocionais, diferentes aspectos que nem sempre estão presentes no texto ou estão apenas presentes de maneira marginal. Ao estranhamento dessa Eva materializada e fantasmagórica, Caribe contrapõe esse ser quimérico, meio mulher e meio gato, realizado de maneira absolutamente sintético, com linhas muito simples que enfatizam a duplicidade e a estranheza da representação. Amargura por Três Sonâmbulos é um dos contos desnorteantes e estranhos desse conjunto reunido em Olhos de Cão Azul. Nessa narrativa, três personagens referem-se a uma senhora, a uma personagem mais velha e feminina, que vive em sua casa junto com eles e tem uma estranha relação com essas três figuras que não sabemos se são irmãos, primos ou se são talvez a mesma pessoa, como é sugerido pela imagem de Caribe. Trata-se de uma relação de antagonismo que jamais é explicada, em que esses três personagens parecem fazer de tudo para contrariar essa figura feminina mais velha, que caminha pela casa, às vezes como uma espécie de líder, de mãe ou de matriarca, e às vezes como um fantasma. Os personagens referem-se a ela com grande crueldade, como nesse trecho, em que eles aventam a morte dessa personagem. Sentados em triângulo, nós a imaginávamos lá dentro, abstrata, incapaz até para escutar os inúmeros relógios que mediam o ritmo marcado e minucioso em que se convertia em pó. Se pelo menos tivéssemos coragem para desejar a sua morte, pensávamos em coro. Nós, porém, a queríamos assim, feia e glacial, como uma mesquinha contribuição a nossos ocultos defeitos. Ao mesmo tempo em que desejam a sua morte, porém, considerando as suas declarações de que não voltaria a ver, não voltaria jamais a sorrir, e não voltaria jamais a ouvir, como se todas as suas funções vitais estivessem se desligando, essas três figuras misteriosas parecem aventar ao final do conto o seu renascimento, o seu ressurgimento como uma criança, como uma menina. Essas duplicações e ambiguidades vão aparecer de maneira bastante decisiva no conto seguinte, intitulado Diálogo no Espelho. Nesse conto, o personagem que acorda e vai se barbear tece considerações sobre a sua vida cotidiana, sobre o seu trabalho. Em um determinado momento, no entanto, ele sente que não mais se reconhece no espelho. Ele sente que o seu próprio reflexo é uma espécie de duplicação de si mesmo que possui uma espécie de autonomia própria. Trata-se de uma temática amplamente explorada na literatura fantástica e que é apenas sugerida nesse conto bastante peculiar de Marques. Ao longo do conto, entre oscilações de consciência causadas pelo sono e reflexões aleatórias, o personagem se vê então diante de um espelho que parece não corresponder às suas próprias ações. Sobressaltou-se. Não havia feridas na sua pele, mas além no espelho o outro estava sangrando ligeiramente. E em seu interior voltou a ser real a repugnância de que se repetissem as inquietações da noite anterior, de que agora, frente ao espelho, fosse ter outra vez a sensação, a consciência do desdobramento. Ali, porém, estava já o queixo, redondo, caras iguais. Essa sensação de desarticulação entre o ser e o seu reflexo é tematizada na ilustração de Caribe, em que o personagem, quase que esquemático, postado diante da pia com a navalha na mão, olha para o seu reflexo que parece colocar a mão sobre o vidro do espelho. Nessa imagem, o ponto de vista escolhido pelo ilustrador é decisivo, situando os observadores como que acima da cena representada. O recurso quase cinematográfico permite que a imagem se constitua já em um signo de estranheza, colocando o observador em um ponto de vista que não é habitual.
A figuração de Caribé é bastante simplificada, quase esquemática, instituindo essa situação de não correspondência entre a figura e o reflexo dentro do ambiente bastante familiar do banheiro, indicado pela pia e pelo vaso sanitário. São recursos empregados de maneira extremamente sintética por Caribé, resumindo na imagem toda a situação proposta pelo conto. Uma situação que na narrativa, no entanto, é apenas sugerida. Ela se materializa, assim, de maneira mais cabal e mais visível na ilustração. No conto que dá título à coletânea, temos dois personagens em diálogo, referindo-se ao fato, então, de que eles apenas se encontram em sonhos e são identificados por essa espécie de senha, que é a expressão olhos de cão azul. Nessa situação de amantes insólitos, amantes oníricos, eles se referem, então, a essa possibilidade de um encontro na vida real. Sua vida fora dedicada a me encontrar na realidade, atrás dessa frase identificadora, olhos de cão azul. Na rua ia dizendo em voz alta, que era uma maneira de dizer a única pessoa que teria podido entendê-la. Eu sou a que chega a seus sonhos todas as noites, e lhe diz isso, olhos de cão azul. Nessa expressão quase que desprovida de sentido e de significado, Marques refere-se, de certa forma, aos poderes mágicos da linguagem, a esse elemento, então, que seria a identificação entre os dois amantes de sonho em uma realidade jamais alcançada. Na ilustração, Caribé inclui e sintetiza vários momentos do conto. A figura masculina sentada sobre a cadeira que se inclina, a figura feminina nua, a figura sentada, as mãos sobre o fogo, todos elementos que são referidos no conto, sem encontrar, no entanto, uma lógica causal, uma lógica de causa e efeito mais afeita à realidade normal das coisas. Caribé enfatiza, assim, a desarticulação, a incoerência dos elementos representados, que responde, assim, à incoerência e o insólito da situação que é narrada no conto. A figuração de Caribé parece aqui meio que se desmanchar, assim como se desmancha a certeza do leitor à medida que busca, sem sucesso, reconstruir uma lógica narrativa normal e realista que a escrita de Gabriel Garcia Marques parece continuamente demolir. Já no conto A Mulher que Chegava às 6, Marques está muito mais ligado à lógica narrativa que seria desenvolvida nas suas obras mais conhecidas. Nessa narrativa, há uma mulher, quase que certamente uma prostituta, que chega em um restaurante sempre às 6 horas. E ela entabula então uma longa conversa com o dono do restaurante. Esses fatos acontecem em um dia em que, fora do seu normal, ela chega antes das 6 horas. José, o dono do restaurante, respondendo à figura da mulher que sempre chega às 6 e que, no entanto, chegou antes, naquele dia específico, responde: "Mataria um homem que tivesse deitado com você, rainha. É verdade", disse José. A mulher o soltou. "Então você me defenderia se eu o matasse?", disse afirmativamente. "Responda, José", disse a mulher. "Você me defenderia se eu o matasse?". O diálogo entre esses dois personagens refere-se continuamente a essa morte que jamais é narrada diretamente. O conto sugere, assim, então, que a mulher que sempre chegava às 6 teria matado uma pessoa e estaria em busca de um álibi. E por isso ela insiste continuamente para que José afirme, caso alguém pergunte, que ela chegou às 5h30. E cada vez ela pede a José que ele fale para os outros que ela chegou em um horário mais cedo. A narrativa, assim, fica como que em suspenso, sem explicar ou resolver toda a situação que está montada para o leitor. E é mais ou menos da mesma maneira que Caribé interpreta essa leitura. O que Caribé mostra na imagem é aquilo que não é narrado. Mas mesmo ao mostrar isso que não é narrado, não se compreende exatamente o que está acontecendo. Vemos uma figura de mulher talvez duplicada, que enfia uma faca no flanco de um homem nu dentro de um quarto. A duplicação do braço e do rosto que está sobre o homem que recebe a facada parece efetuar uma representação de movimento. O observador, no entanto, não tem exatamente certeza disso. Ainda que Caribé materialize essa narrativa que fica escondida por trás do texto, ele o faz de maneira a permeá-la da dúvida, permeá-la desses aspectos que são imaginários e que não se configuram, não se materializam de maneira explícita no texto. Nessa ilustração, portanto, Caribé efetua uma das operações mais fundamentais da ilustração literária com relação ao texto,
que é a de ocupar as lacunas deixadas pelo texto, realizando graficamente aquilo que o texto deixa de dizer. No conto seguinte, intitulado Nabo, o negro que fez esperar os anjos, Gabriel Garcia Marques conta a história de um menino que cuida de cavalos e um certo dia recebe um coice na testa enquanto escovava o rabo de um deles. Esse menino fica então em uma estranha suspensão de consciência, incapaz de fazer qualquer outra coisa a não ser repetir: um cavalo me deu um coice. O texto, desde os primeiros momentos, já institui esse clima de semiconsciência que domina a narrativa. Nabo estava de bruços sobre a grama morta. Sentia o cheiro de urina de estábulo roçando em seu corpo. Sentia na pele cinza e brilhante o rescaldo tíbio dos últimos cavalos, mas não sentia a pele. Nabo não sentia nada. Era como se houvesse adormecido com o último golpe da ferradura na testa e agora não tivesse mais que esse único sentido. O conto narra um pouco da vida anterior de Nabo, que é esse funcionário de uma fazenda que cuida dos cavalos e também cuida de uma menina que vive distante do mundo real, ligando para ela uma vitrola para que ela se distraísse. Nada disso, no entanto, aparece na ilustração de Caribé. Caribé investe nessa suspensão física do corpo de Nabo, que está flutuando sobre o solo, sobre a qual se vê a imagem dos cavalos amontoados uns sobre os outros, como se tratasse de um sonho, como se tratasse dessa própria recorrência do acidente com o coice na testa, que se repete continuamente por cerca de 15 anos na mente desse jovem apenas semiconsciente, a cuja memória e fantasias temos acesso através do texto. Assim como no conto anterior, Caribé havia materializado algo que não estava manifesto no texto, nessa imagem a ilustração materializa a memória obsessiva de Gabo com o acidente, que é, mais uma vez, uma situação limítrofe entre a consciência e a inconsciência, ou mesmo entre a vida e a morte. E retornamos ao tema dos limites entre a vida e a morte no conto Alguém Desarruma Essas Rosas. Esse conto é narrado por um fantasma, o fantasma de um menino que todos os dias busca roubar as rosas que são deixadas pela mulher que vive na sua casa. Segundo o conto nos narra, essa mulher era uma amiga, quando criança, desse menino que morreu já há muitos anos. Depois de adulta, ela teria retornado à casa onde vivia o menino e monta no seu quarto uma espécie de altar, onde ela coloca rosas em sua homenagem. Essas rosas, no entanto, são o objeto da cobiça desse fantasma infantil. Como se narra no texto, há 3 ou 4 domingos estou procurando chegar até as rosas, mas ela permaneceu vigilante diante do altar, vigiando as rosas com uma sobressaltada diligência que não lhe conhecera nos 20 anos que vive na casa. No domingo passado, quando saiu para buscar o lampião, consegui compor um ramo com as melhores rosas. Em nenhum momento estive mais perto de realizar o meu desejo. Quando me dispunha, porém, a regressar à cadeira, ouvi de novo as pisadas no corredor. Arrumei depressa as rosas no altar. Então, a vi aparecer no vão da porta, com o lampião levantado. Com a representação dessa curiosa travessura sobrenatural, Gabriel Garcia Marques compõe um conto muito tocante, muito bonito, que coloca esse grande outro, que é alguém que atravessou para os domínios da morte, no centro da narração, como o próprio narrador. Dando voz ao elemento sobrenatural, Marques compõe, assim, uma narrativa permeada pela memória, permeada pelo sentimento e permeada por essa coloração infantil da percepção do mundo. Uma percepção, no entanto, que se dá também do outro lado da vida. A ilustração de Caribé efetua uma espécie de fusão de várias imagens, com a figura da mulher que reza diante do altar com uma vela, as rosas que são seguradas por um santo, uma figura da Virgem Maria e outras figuras santificadas se misturam então à figura do menino sobrenatural, que é representado como um corpo transparente sentado sobre a cadeira. A sobreposição aqui funciona exatamente como uma sobreposição do universo sobrenatural, o mundo dos mortos, com o mundo dos vivos. E Caribé emprega a postura corporal dos personagens para conduzir essa narrativa visual que se estabelece nas suas linhas bastante simples e dinâmicas. A Noite dos Alcaravões é outro conto desse conjunto que possui as características enigmáticas e quase incompreensíveis sobre a matéria narrada. Nesse conto,
vemos a presença de 3 personagens sem nome, aos quais se referem terem tido os olhos arrancados por esses pássaros chamados alcaravões. Como assombrações, eles vivem nesse ambiente que eles não enxergam, do qual eles sentem apenas os cheiros e escutam os sons. A casa onde eles estão parece ter sido, por vezes, um prostíbulo, por vezes, uma casa de família. E o leitor vê, através dos seus olhos que não enxergam, essa sucessão de personagens que, às vezes, entram em contato com essas estranhas aparições. Em diferentes momentos, assim, alguns dos personagens sem nome conversam com essas aparições. "Quem está aí?" disse. "Somos nós", respondemos sem nos mexer. Ouviu-se um movimento na cama, o estalar e o rastejar dos pés buscando as chinelas na escuridão. Então imaginamos a mulher sentada, olhando-nos quando ainda nem bem acordada. "Que fazem aqui?" disse. E nós dissemos: "Não sabemos, os alcaravões nos arrancaram os olhos." A narrativa, assim, é conduzida por esse curioso ponto de vista dessas aparições fantasmagóricas que não têm a menor consciência de onde estão exatamente e de que fazem nesse lugar. A ilustração de Caribé concentra-se nas figuras desses 3 personagens sem nome que têm por cima de si os grotescos pássaros que lhes arrancaram os olhos. Ao seu redor distribuem-se várias mulheres, algumas despidas, outras com roupas íntimas, como se tratasse exatamente de um ambiente de um bordel. As figuras parecem estabelecer quase que nenhum diálogo entre si, de maneira que temos essa sensação de isolamento e de desarticulação que permeia o conto como um todo, em que nem mesmo os próprios personagens das aparições se compreendem e são também incompreendidos por todos aqueles que os enxergam. A ilustração de Caribé, assim, reúne o aspecto melancólico e solitário, a dimensão insólita representada por esses sucessivos encontros com o sobrenatural. O último conto dessa série, intitulado Isabel vendo chover em Macondo, introduz no conjunto da obra literária de Gabriel Garcia Marques o universo ficcional que será depois desenvolvido em 100 Anos de Solidão. Na fictícia cidade de Macondo, um dos fatos centrais do romance é uma chuva interminável que se prolonga por vários anos, submetendo todos os personagens a essa extraordinária provação climática. Esse conto, sem dúvida, é uma espécie de esboço inicial para aquilo que seria a grande arquitetura literária de 100 Anos de Solidão. Institui-se também nesse conto esse aspecto que liga o real e o fantástico, como veremos em todas as narrativas sobre Macondo. A chuva interminável é certamente incômoda, porém os personagens não se perguntam pelas suas razões e não consideram o absurdo da situação. Nessa curta narrativa, a chuva ocupa toda a cidade de Macondo por dias sucessivos, de maneira que os personagens começam a perder completamente a noção do tempo. Os dias sucedem-se uns iguais aos outros, a chuva penetra nos sentidos dos personagens, como se encharcasse as suas próprias mentes, as suas próprias personalidades. A narrativa é feita do ponto de vista da personagem de Isabel, que está grávida de um filho. E é ela quem nos narra a aparição de uma vaca que surge no quintal da casa e que fica postada em meio à chuva de maneira inexplicável. Estávamos paralisados, narcotizados pela chuva, entregues ao desmoronamento da natureza em uma atitude pacífica e resignada. Só a vaca se mexeu de tarde. De repente, um profundo rumor sacudiu as suas entranhas e as peçonhas se afundaram no barro com maior força. Logo ficou imóvel durante meia hora, como se estivesse morta, mas ainda não desabara porque a impedia o costume de estar viva, o hábito de estar na mesma posição sob a chuva, até que o costume foi mais fraco do que o corpo. Essa vaca que se afunda e cai é como que a materialização desse desmoronamento da natureza, que é também um desmoronamento da psique e dos espíritos dos personagens. A chuva transforma os dias em uma uniformidade inesgotável e insuportável, de maneira que o próprio tempo parece estar congelado em um eterno presente, não havendo mais futuro nem passado. Nessa estranha desarticulação temporal, anuncia-se assim os princípios da criação da grande saga narrativa de 100 Anos de Solidão, que vai associar os elementos fantásticos a um realismo que tem também a sua dimensão social,
e a sua dimensão histórica. Nesse primeiro momento, no entanto, Garcia Marques está desenvolvendo essa rica ambientação poética, que é permeada pela psique dos personagens, pelo insólito das situações, pelo rompimento dos limites entre o onírico e o real, entre os vivos e os mortos, entre o imaginário e aquilo que é a realidade material. Na ilustração de Caribé, vemos exatamente essa dissolução que é realizada através das linhas que representam a chuva. A chuva envolve a tudo e a todos, quase destruindo a figuração da vaca, que é apresentada já numa posição que anuncia o seu desmoronamento, e que cobre também o desenho esquemático da personagem de Isabel, deixando apenas de fora a elipse que representa o seu rosto e o círculo onde vemos a presença do seu feto. Na ilustração de Isabel vendo chover em Macondo, Caribé representa talvez inadvertidamente o processo de gestação da grande obra que é 100 anos de solidão, em uma imagem que corresponde ao texto, fazendo realizar então graficamente essa uniformidade temporal através da uniformidade da textura que preenche e que ocupa toda a superfície da imagem. Com essa imagem que materializa a insólita e angustiante uniformidade dos dias de uma Macondo chuvosa, encerramos essa breve apresentação das ilustrações de Caribé para Olhos de Cão Azul, de Gabriel Garcia Marques. Agradeço a todos pela audiência, desejo a todos sorte, felicidade, saúde e até a próxima. La tristeza de Aureliano, el cuadro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboes, Úrsula, 100 años, Soledad, Macondo, Úrsula, 100 años, Soledad, Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia.